né? Eu queria te agradecer aí de participar aí da live novamente, né? Hoje, diferente, fazendo aqui no Instagram, né? Geralmente faço lá no canal. E Sim. para começar, eu queria te perguntar, né? Qual que foi a tua marca que te levou lá para o Mundial? Então, Felipe, mais uma vez, assim, obrigada, né, por estar aqui conversando comigo sobre uma coisa que eu gosto tanto de fazer e de falar. Estar aqui sempre é um prazer. Muito obrigada e boa noite a todos. A minha marca foi o ano passado, né, quando eu fui para o Continental, em Mar del Plata, eu fiz a maior distância, que era 209, 800 e alguma coisa, assim, quase 210 quilômetros. Uhum. Foi essa marca, como ela dura por 2 anos, né? Ela valeu ainda o finalzinho do ano passado e este ano ainda. Então foi a marca que me levou para lá. Eu estava em segunda no ranking Uhum. e foi que me levou para lá, então. Caraca, foi 209 e aí no Mundial você conseguiu subir para 227. Sim, foi uma crescente boa, né? Foi, nossa, demais, porque quando chega numa certa quilometragem, fica difícil, né, de você, às vezes, 1 quilômetro a mais, né, meio quilômetro a mais. É, tanto que quando eu saí daqui, na verdade, esse ano eu já tinha feito uma prova de 24, né? Que foi ali a de Toledo. Uhum. E quando eu fiz Toledo e quando eu fui para o Mundial agora, eu ainda comentei com a minha treinadora, né? Se eu fizesse 211, né? Ou 210, porque mais Uhum. 209, 800 e alguma coisa. Se eu fizesse 211 quilômetros, já estaria muito feliz, porque eu sei o quanto é difícil superar 1 quilômetro, né? Numa prova tão grande assim. Então, se eu fizesse 211, eu estaria bem feliz. E aí deu 211, deu um pouco mais Uhum. ainda. É, um pouquinho mais. É. E como que foi o seu ano de 2025 até o Mundial? Você chegou a fazer algumas outras provas, né? Quando que você somente treinou específico para o Mundial? Eu fiz a primeira prova que eu fiz esse ano foi a TTT, que é aqui no nosso litoral gaúcho, né, Torres Uhum. Tramandaí. Eu fiz aquela prova em janeiro e depois aí eu tinha que fazer eu queria fazer uma ultramaratona no primeiro e uma no segundo, né? E Sim. aí quando eu passei a TTT, eu conversei com a minha treinadora e aí eu tinha pensado ou na UMCC, né, aqui né, trail aí, ou Uhum. na de 24 horas de Toledo. Só que aí eu fui para a ponta do lápis, assim, sabe? Vi que o MCC, embora fosse aqui mais perto, eu ainda teria um custo maior e eu não estava treinando em morro, teria todo um planejamento diferente. Sim. E para 24 horas eu consigo treinar aqui, né, na quadra de casa. Então se torna mais fácil para mim o treinamento para uma prova assim de 24 horas. E Uhum. aí nós decidimos ali em fevereiro mesmo fazer essa de Toledo e aguardar né, o que viria pela frente a respeito do Mundial ou não, porque eu sabia que eles levariam um atleta feminino e um masculino, né? Sim. Mas o professor já tinha dito que ele ia tentar até, o professor Marcos, né, tinha dito que ele ia tentar até o último momento levar mais de um atleta. Então eu fiz a prova de Toledo, assim, tentando melhorar a minha marca, né? Uhum. E aí quando fiz em abril, aí terminou a prova de abril, em seguida, eu acho que maio ou junho, o professor Marcos entrou em contato comigo dizendo que havia a possibilidade né, do Mundial. E aí, em seguida, eu comecei, acho que maio, ali, em junho, eu já comecei um descanso e já comecei os treinos específicos para uma outra prova de 24 horas, né? Mas sem saber ao certo se eu iria ou não. Eu estava Uhum. treinando, né, com um pensamento positivo de que pudesse dar certo, mas sem a certeza, né? A certeza eu fui ter bem próximo da prova. Sim, sim. É complicado, né? Eu acompanhei bastante isso também, cheguei a conversar com o professor Marcos, né? E aí era um atleta somente, né, que estava certo, e aí depois do nada veio dois, veio três, tudo, né? Exato. Então, ainda bem, né? Ainda bem que deu certo isso, né? O professor Marcos foi incansável, sabe? Ele Sim. sempre trazia alguma notícia assim e dizia: vamos aguardar, vamos pensar positivo, acho que vai dar certo. Eu tenho uma próxima reunião. Então ele estava sempre com uma esperança de que podia conseguir mais de um atleta Sim. mesmo. Ele foi incansável. Uhum.
O trunfo acho que foi do Intercontinental, né? Porque o Intercontinental não teve, aí a verba do Intercontinental passou pro Exato, Mundial, né? Foi algo assim. exato. Foi, aham. Ia ter o Intercontinental dos 100 quilômetros, né? E acabou não saindo. E aí, pelo que eu entendi, foi isso também, né? Foi a verba do Continental dos 100 quilômetros que acabou vindo para o Mundial. Uhum, sim, sim. Bom, e treinamento específico pro Mundial, como que foi uma semana de treino sua, né? Quanto de volume semanal você fazia? Quantas vezes você corria na semana? Eu estava correndo, todo o ciclo eu fiz com 5 treinos de corrida por semana. Uhum, Eu treinava segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Eram os dias que eu uhum, só não treinava na quarta e no domingo. E fazia 2 treinos de força, né? De reforço muscular. E os treinos de corrida eram longos. Assim, na sexta-feira, que era o dia do meu treino maior, e nas semanas de maior volume, deu em torno de 260 quilômetros. Acho que uhum. foram 2 semanas que fechou essa quilometragem, e aí as outras um pouquinho menos, né? Mas eram. E o treino maior que eu fiz foi uma sexta-feira que eu corri 10 horas, fiz 116 quilômetros. 116 km, caramba. E, Foi mas, e, aí, o treino maior, aham. e o teu volume semanal maior, então, foi 260. Foi em torno disso, aham. Tô falando aqui com o Jandosa também, que ele não tá conseguindo entrar na live. Ele falou que não tá aparecendo pra ele, que estranho. Hum, Estranho. Deixa eu tentar chamar ele de novo aqui. Eu tô com outro celular aqui, aí eu consigo falar com ele. Que se eu parar esse daqui, aí para a live também. sim. O que fazer no Instagram é isso. Bom, e quantos dias antes do Mundial que vocês foram pra lá? Ah, o Jandosa conseguiu, cara. Hum, esperar ele chegar então. Aí. Ah, agora vai. Estava lendo aí as mensagens. Foi, Beto, foi. Zilma. Obrigada, Beto, Zilma. Obrigada. A Zilma tá aí também. Fala, Jandosa! Agora deu certo. Caramba, vocês não estavam aparecendo aqui. Boa noite. Boa noite. Eu vi tua mensagem aqui, só que se eu respondesse nesse celular aqui, ia cair a live, né? Aí eu te mandei no outro celular, aí você vai ver aí uma mensagem de um número diferente. Eu vi aqui. Bom, já comecei a live aí com a Vivi, ô Jandosa. Aí eu perguntei para ela sobre como que foi, né, o 2025 dela, tudo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi seu 2025, né? Que eu sei que tem muitos ultratreinos, né? Tem muitas provas, né? Bom, boa noite aí, né, a todos aí que estão assistindo, Felipe, Vivi, né, prazer aí falar com Boa vocês noite. aí mais uma vez. Meu 2024 e 2025 não foi bom, né, eu vim numa sequência de quebras aí em provas, né, eu continuo treinando bastante, mas provas longas, assim, de 24 horas, principalmente, eu não tive muito sucesso, né? Eu fui na Argentina em julho e... Setembro, não? Não, julho. Ah, tá desse ano, desculpa. Isso, desse ano, isso. E também não consegui finalizar a prova, né? Tava sentindo aqueles incômodos na posterior, que eu já estava sentindo em outras provas antes, Sim. na região da posterior das coxas, no glúteos e na lombar. E depois eu, agora no Mundial, eu também senti, mas aí o Góes estava lá, ele sempre me ajuda, principalmente nessa parte que, né, nós corrigiu lá, né, rodei até bem uma parte, mas depois eu tive problemas de intestino e não consegui Uhum. rodar o final da prova ali, né, então eu sentei, fiquei esperando a prova passar, infelizmente,
E é triste, né? Mas eu não tinha energia, né? Eu não tinha energia para correr, que eu não conseguia comer. Eu já vinha, quando eu parei, eu já estava há mais de 2 horas ali tentando comer e não conseguia. Uhum. Eu não estava tendo as dificuldades que outras pessoas estavam tendo diarreia, vomitando muito, né? Tinha vezes que eu dava uma volta, tinha 5 pessoas vomitando, isso, Caraca. entendeu? Tinha muita gente vomitando, não sei o que aconteceu naquela prova. E Uhum. bastante gente teve diarreia também. Incrível que muita gente do masculino, né? Eu acho que o feminino, não sei o que aconteceu também, que não teve tanta gente, tantas mulheres passando mal. Mas o Uhum. masculino teve bastante. Bom, os homens são mais fracos aí, né? Mas, Verdade. mas foi isso, né? Eu acabei não tendo nenhuma prova, finalizando nenhuma prova longa. Teve a The Arc, né? Que foi a 100 milhas, mas provas assim que passasse de mais tempo, assim, mais distância, eu acabei não finalizando nenhuma. Fiz algumas provas curtas, fiz prova de treino, né? Continuo treinando bastante, mas deu uma desconectada aí dos resultados, né? Então, não foi Uhum. um ano muito bom, né? Igual o 2024 também não foi, né? Mas 2024 ainda eu consegui terminar lá em Mar del Plata, foi a última prova de 24 horas que eu terminei, né? E 2025 estou devendo aí um resultado, né? Não tem como mais eu ter esse resultado, porque 2025 já não dá para fazer mais prova, né? Então, mais Uhum. prova longa, sim. Então, vamos para 2026 e levar aí de aprendizado e tocar o barco, né? Ir para frente. Uhum. O que que você deve essas quebras? É esse problema na posterior que você está tendo? Porque eu lembro que quando eu fui lá naquele seu treino de 100 km, você já estava com esse problema na posterior também, né? Então, ali não, ali eu já tô desde do ano passado, né? Uhum. Desde o ali quando eu tive dengue lá um pouquinho antes de ir para Natal ano passado, desde ali isso vem me assombrando aí, né? Então não é uma dor, é um incômodo. Ele começa ali, se eu correr ali um pouquinho com mais de intensidade, depois de uns 30, 40 quilômetros ali, por isso que eu larguei mais fraco ali no Mundial, eu tive que ficar ali um pouco para trás ali para tentar para ver se esse incômodo não vinha. Ele veio um pouco mais fraco até, o góis deu uma ajustada, só que depois eu tive o intestino. Mas ele vem sim já de antes, não sei dizer o que que é, é uma fraqueza que vai vindo, vai dando um cansaço ali no músculo, eu vou. Daí, de repente, parece que eu tô. Quando passo os primeiros primeira hora ali com incômodo, depois parece que eu tô puxando um caminhão, assim, sabe? Aí eu não Caraca. consigo correr. Aí dá um desânimo, assim, sabe? Putz, você não vai, você não consegue, parece ser alguma coisa sempre te puxando para trás, né? E aí, já tentei algumas, né? Algumas coisas aí para corrigir. Tô agora numa outra fase aí, tentando, né? Dei uma parada com fortalecimento para dar uma aliviada também. Uhum. E e depois eu volto para o fortalecimento, mas eu, né, dei uma parada, tô, tô ajustando a questão de alimentação, né, principalmente para perder um pouco mais de peso, que eu também estava um pouco pesado, eu já perdi, eu já estava mais leve no Mundial, Uhum. né, mas, né, ainda não deu. Mas no Mundial o que me tirou mesmo não foi isso, porque isso o Góes, quando eu dei uma parada lá, nós ficamos 15 minutos. Quando eu parei, eu tinha uma dorzinha, mas a dorzinha ok, não era uma dor forte, era uma dorzinha boba mesmo, assim, ali na posterior, mas não me atrapalhava a correr, eu tinha físico para correr, Uhum. né? E só que não tinha energia, não tinha combustível, né? Que coisa, que coisa. Ainda dessa lesão na posterior, você chegou a fazer alguma ressonância, ver como é que tá? Não, então, não tem uma lesão, né? Eu não sinto dor. Uhum. Assim,
Eu saio todo dia para correr, eu não sinto. Se eu correr mais de 2, 3 horas, assim, direto, com intensidade, aí eu começo a sentir, entendeu? Uhum. Tô até fazendo um trabalho agora e vou fazer com mais intensidade agora, né, daqui até, principalmente até a BR, de ir rompendo isso aos poucos, né? Então, tipo, chegou no incômodo, esticar um pouco, aí para, aí vai no outro dia, chegou no incômodo, Uhum. estica um pouco, para ver se eu consigo ir rompendo até uma hora que ele pare, né? Sim. Mas não é uma dor, né? Não é uma dor, acaba, assim, a prova acaba, é tipo assim, eu não tenho nada, entendeu? Não tenho nada, nem cansado estou, porque não corri, né? Tipo assim, e isso é triste, né? Porque é bom quando você termina esgotado, porque, né, a Vivi Uhum. terminou esgotada, né? Porque ela fez o que precisava ser feito, e eu não conseguia fazer, né? Tipo assim, dessa vez, ok, foi pelo intestino, né? Porque eu não tinha energia mesmo, mas quando eu sinto esse incômodo, tipo assim, eu paro e não dá o ânimo de correr mesmo, né? Uhum. Mas no O- Mundial eu tava bem, eu tava correndo, tipo, principalmente depois que passou ali acho que eu passei ali dos 85 quilômetros, eu rendi ali uns 50 quilômetros muito bom, né? Daí ia dar para fazer um resultado bom ainda, daí ia dar para buscar bastante Uhum. posição ali. Mas aí quando eu parei de conseguir comer, aí não tinha nada que me fizesse correr mais ali, né? Caraca. O Góis está até colocando aqui também que seria a respeito de fibras lentas, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo no canal, nossa, muitos anos atrás, falando sobre fibras lentas e fibras rápidas, né? Eu, Aí, eu, aí eu, nunca, eu nunca ouvi falar sempre do tipo 1, tipo 2 de resistência, de velocidade e tal, de, de fibras lentas eu nunca ouvi falar. Agora, sim, assim, se tem alguma coisa relacionada a fibras lentas, eu vou até procurar depois, às vezes eu acho algum sim. conteúdo aí. Tá bem lentas. É, eu Tá vou, bem lentas as fibras. eu vou te mandar o vídeo que eu tenho falando sobre isso lá, né? Que é que na época eu tinha feito com o Betson Farani, o irmão do Pedro. E aí é mais ou menos assim, a fibra lenta ela é para resistência e a fibra rápida ela é para explosão, né? Então, Ah, pelo que ele então falou, é isso. pelo que ele falou aqui, você recruta a fibra rápida muito, muito antes da hora e aí você fica fadigado, né? Então, interessante, interessante. Agora Não, tentar editar cálcio, né? é isso que eu tenho também, que você está falando de uma forma, é tipo um e tipo 2. Sim. Só que é, é aquilo, no Mundial agora, por exemplo, eu já fui numa estratégia, eu tinha avisado antes o Godoy, falou, não, eu vou sair mais devagar, entendeu? Eu fiquei lá mais lento mesmo, né? Eu não arrisquei, né? Eu fiquei lá atrás. Eu senti também, né? Eu senti, e aí Uhum. teve a hora que eu parei, e aí a hora que eu parei, o Góis deu uma judiada lá, né? Incomoda pra, mas assim, mas é coisa, situações que nós já vivenciamos em outras provas. Sim. E, e só que depois eu voltei bem, né? Putz, depois eu dei um up do caramba, eu corri bastante, né? Principalmente depois que eu tinha conseguido ir no banheiro, porque de outra coisa que de manhã cedo eu não consegui ir no banheiro, aí fica todo aquele peso extra, né? Então levei 40 quilômetros, eu acho, né? Uhum. E com 40 quilômetros eu tinha parado 3 vezes para fazer xixi. Então é uma coisa que também ficava me incomodando muito, porque toda hora tava dando aquela vontade de fazer xixi, toda hora, assim, né? Foi tipo com. Uhum. Eu tinha parado 3 vezes com 30 quilômetros, e depois da quarta, quando eu consegui ir lá e fazer número 2, e eu já estava com uns 40 quilômetros. Aí depois deu uma aliviada, depois puxou a posterior, e aí depois aliviou, e depois nós fomos rodando bastante, né? Mas o intestino foi uma coisa engraçada, porque eu colocava qualquer coisa, ele dava aquela Uhum. incomodada bem forte,
e saía gás. Na mesma hora, batia, tipo assim, era um efeito muito esquisito, né? Caraca. E gás, toda hora, toda hora. Uhum. Teve uma hora que eu bebi, eu tomei um suplemento lá líquido, assim, e tal, Uhum. nossa, vi estrelinha. Aí depois eu tomei água, incomodou. Por incrível que pareça, a única coisa que não estava incomodando tanto era o café. Uhum. Mas Caraca. aí tomar muito café. Por incrível que pareça. Só que daí tomar muito café também, aí tem outros, né? Eu já tava tomando um rebote ali do café, né? Então. Sim. Mas a gente vai ajustando. Foi mais um aprendizado, né? E se Deus quiser, numa próxima prova aí, né? Vamos fazer isso aí dar certo, se Deus quiser. Sim, sim. Eu tenho. Às vezes eu tenho um problema complicado também no intestino. Eu não sei se tem a ver por conta da pubalgia, que começa a me dar uma pressão muito forte, sabe, no intestino também. Eu acho que o meu deve ter mais a ver com a pubalgia também. E Pode o ser. e café eu não posso tomar de jeito nenhum, cara. Café eu tomei é banheiro, mesma hora. Parece Café para mim é fundamental, é estratégico. eu tive que parar de tomar café porque tava me afetando demais. Eu tava começando a ficar inchado e com muitos gases, sabe? E toda hora tendo que ir no banheiro, toda hora tendo que ir no banheiro. Aí o café para mim ele tem quase o mesmo efeito da lactose, cara. É um negócio assim impressionante. Caramba. Bom, Vocês foram pro Mundial quantos dias antes? Nós saímos daqui na terça, chegamos lá na quarta, né, Jandosa? Aí tivemos isso. quinta e sexta, e a prova iniciou no sábado, às 10 horas da manhã. Então, essa vez, nós tivemos mais tempo, né, para estar lá e nos organizarmos com o mercado, comprar as nossas coisas que ainda precisava. E para até o dia da prova, talvez foi mais folgado, foi mais tranquilo a logística de até chegar à prova, até chegar lá, né, na cidade, e até chegar o dia da prova. Uhum. Não, eu É, pergunto isso o, porque na, se vai muito. na verdade, quando nós fomos para Taiwan, nós tivemos o mesmo tempo, né? Não, nós chegamos à É noite, assim, né, Jandosa? é, é assim, Nós chegamos ali, nós o chegamos problema é amanhã, nós chegamos à noite. que a gente perdeu mais umas 24 horas a mais de viagem, né? Uhum. Então, quando nós chegamos na quarta à tarde, né, saindo, né, é que nós saímos aqui à tarde, né, quando nós fomos para Taiwan, nós saímos aqui à noite. Mas quando nós chegamos lá em Taiwan, nós saímos daqui na terça à noite, chegamos em Taiwan na quinta à noite, né, então por a gente estar indo para a França, que foi, tipo assim, é menos da metade do caminho, então a gente ganhou um tempo aí, né? Agora, de tempo de praticamente que a gente saímos, foi mesmo, nós só saímos umas 6, 8 horas mais cedo, né, indo para a França, né? Aí Então, tivemos mais tempo, né, lá antes da prova, né? com certeza. Pelo É. menos, essa parte ficou muito melhor, né? Muito melhor. Porque a gente tem uma desvantagem muito grande, porque a maioria dos atletas estão ali pela Europa, né? Do lado, né? Ou quem está nos Estados Unidos, eles já fazem uma estratégia para ir antes. Mas agora a gente está muito longe. A gente aqui na América do Sul está muito longe de verdade, meu. Putz, né? Para ir lá para Taiwan. O pessoal que já está no meio do caminho ali na Europa, ali, né? Ou até que tem que ir da Ásia, da África para a Europa, é muito mais fácil, né? De repente ir para Taiwan, né? A Europa é o centro, né? Ali para muito lugar, né? Então facilitou E o, bastante. e o retorno também, né? Quando nós fomos para Taiwan, nós terminamos a prova às 10 horas da manhã e às 7 horas nós estávamos pegando, né? Às 7 horas da noite nós estávamos retornando para o aeroporto para fazer a viagem. Então foi muito puxado aquela volta ali também, né? Agora não, nós tivemos a prova às 10 horas da manhã, né? Tivemos o resto do dia e saímos de lá na madrugada. Então foi um tempo a mais também que a gente teve depois da prova, né? Que facilitou também, de certa forma.
a logística, né? O descanso. Porque descansa, né? Porque que nem a Vivi tava andando com bastante dificuldade, a Rose, né? Então, dá uma descansada, né? Porque é uma prova que desgasta muito, né? Não me desgastou muito, então eu tava conseguindo ajudar o pessoal com as malas e tudo mais, porque eu não rodei quase, né? Então eu tava inteiro no final da prova. Depois que eu consegui comer, eu tava bem, né? Então tava tranquilo. Mas o Sim, pessoal tava bem judiado lá, né? E o percurso judiou muito também. sério, sério. Mas vocês falaram de Taiwan, eu lembro quando eu fiz a live com vocês, né? O problema grande também é o jet lag, né? Porque uma coisa que mata é ficar com sono durante a prova, né? Você fica totalmente bagunçado, isso daí diminui demais a performance também, né? Eu tanto em Taiwan, é que Taiwan eu estava num momento bem diferente, né, do que eu tô atual. Mas em Taiwan eu tive, lógico, eu tive um pouco de down, assim, quando comecei a sentir muitas dores, mas eu até fui tranquilo a parte do sono, apesar disso, né? E agora, como eu parei ali agora no Mundial na França, acabei ficando com sono, né? Porque eu parei, né? Se eu tivesse continuado ali e tal, eu teria ido de boa, né? Eu parei com um pouquinho mais de 19 horas de prova, né? Tava quase no fim, né? Eu Uhum. tava em dia já, né, praticamente, né? Então, parei praticamente no fim, num momento que ninguém para, né? Mas eu já tava há 2 horas sem conseguir comer direito, né? Uhum. E a gente tentou um monte de coisa, né? Tomar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, mas não descia, né? Não ia. Pelo menos eu não vomitei, eu não tive diarreia, né? O Wilson vomitou muito, né? Então, Sim, sim. o pessoal teve uns problemas loucos lá. Uhum. Lá na Fênix eu encontrei o Wilson lá, ele falou pra mim, né, que teve muito problema com isso também, né? É que Ele além de vomitar, ele teve diarreia pra caramba, né? uhum. O que eu vejo assim dessas provas de mundial, geralmente, dependendo do local, sei lá, você vai com um pouco, assim, tá certo que vocês foram para a França, até que com bastante antecedência e tal, mas o corpo acaba não acostumando, né, com comida, com água, esse tipo de coisa, dependendo do organismo, acaba tendo problema, né? É, o, geralmente é a água que a gente acaba bebendo muito, e a água é água, né? Tipo assim, não vou tomar, tipo assim, não tem como vou tomar uma água de um jeito e amanhã eu tomar outra água de outro jeito. Vou tomar sempre água do mesmo jeito. Agora, comida não, né? Comida você acha que não tá bem, você troca, come outra coisa e tal. Agora, a água é água, né? Sim, Vai que vai. sim, sim. E como que foi a última refeição de vocês antes da prova? O que que vocês comeram antes da prova? Eu comi todas as refeições que a organização da prova ofereceu. Tinha um almoço e janta, e eu fiz todas as refeições lá junto. Então, o que eles ofereciam, eu comi no dia anterior da prova, na janta foi massa, Uhum. e aí no almoço não lembro, mas devia ter sido um arroz, salada, um frango, alguma coisa assim que era o que eles estavam servindo. Mas eu comi todas as refeições que era oferecida pela prova. Não Tá. comi, comi durante a prova, porque eles estavam oferecendo, porque eles também tinham bastante, uma mesa lá com bastante comida durante o dia e à noite, comida quente também durante a noite. Eu não cheguei a comer nada durante a prova, mas antes eu comi tudo que era oferecido. Uhum. Ah, legal, é mais garantido, né? Comer da própria organização, né? É, Né, tem igual assim, né, tem um tempero diferente do que a gente come, né, assim como na Argentina teve, principalmente em Taiwan teve também, mas para mim me adaptei do primeiro dia, assim, com o que eles estavam oferecendo e continuei comendo a comida deles lá. Os guris já não, né, Jandosa? eu e o Wilson, no último dia, nós preferimos não ir comer, né? Eu particularmente achei a comida bem sem graça mesmo, bem
Comida Assim, europeia sem graça. eu não sou muito fresco para comida, não. Mas assim, sabe? Pratos que geralmente são quentes é frio, sabe? Sem opção de proteína, tem opções de proteína, sabe? As pessoas colocando a comida numa bandeja miguelado pra gente, sabe? Fazer cara feia sem pedir para pôr um pouco mais. Eu não gosto dessas coisas, entendeu? Tipo assim, eu acho que a gente estava se preparando para ir correr uma prova longa, as pessoas ficar lá colocando comida no prato pra gente, miguelando, né? Então, Sim. assim, eu não gosto. Eu gosto de ir lá e servir o tanto que eu acho que eu preciso comer para aquilo, né? Eu pedi para a pessoa colocar um negócio mais lá no meu prato lá, fez cara feia, entendeu? Tipo assim, É assim meu, mesmo. tipo assim, sei lá, eu não gosto, né? Em Taiwan, a gente tinha uma comida bem diferente, mas tinha muita opção, entendeu? Muita opção. Tinha uma variedade muito grande, né? A gente comia no hotel. Lá era um alojamento, agora era um alojamento da prova ali, né? Então, eu resolvi não ir, aí o Wilson também não resolveu ir comer lá. Nós comemos à tarde macarrão e à noite comemos uma pizza, né? Comemos mais algumas coisinhas lá, mas nada demais também, Uhum. né? O café da manhã do hotel era uma variedade muito grande, só de carboidrato, entendeu? Não tinha proteína ali e tal, né? Não tinha nenhum ovo, tinha, Uhum. entendeu? Então, sei lá, eu acho que deixou bem a desejar, assim, né? De ter uma variedade de algumas coisas que a gente está mais acostumado a comer, né? Uhum. Então, a fonte de proteína tinha iogurte, e salames, e o presunto e queijo, entendeu? Eram as únicas coisas que tinha, sério mesmo. Não tinha um ovo, por exemplo. E ovo é comum, tem em todo canto, né? Sim. Ovos mexidos, né? E, ovo mexido, não precisa nem ser mexido, cozido e tal. Nós compramos um ovo lá e levamos lá, mas era um hotel cheio de regras também, né? O pessoal era simpático e tal, mas tinha muita regra, né? Então, sei lá, meio sem graça assim, né? Mas, enfim, né? Era o que tinha até aí, com certeza isso aí não afetou o resultado de ninguém, né? Uhum. É só coisa que eu tô falando que dá para melhorar, né? Não precisa ser tão ruim também, né? Sim, Mas, sim. enfim, né? Tinha outras delegações lá também, né? Todo mundo do Brasil ficou lá, então todo mundo do Brasil comeu as mesmas coisas e tal. Uhum. Mas eu acho que é isso, né? Isso é algo para, eu acho que é dizer, porque senão as pessoas pensam que é tudo bom, né? Eu acho que assim, tem Sim. que falar também se não é tudo bom, né? Então fica sempre fazendo da mesma forma, né? Sim, sim. Não, é bom falar. Eu sempre pergunto isso também, por conta do que comeu na noite anterior, né? Porque na noite anterior, numa prova dessa, qualquer coisa estranha que coma já pode dar muito problema durante uma prova, né, de velocidade, tudo, né? Que 24 horas, 100 quilômetros são provas que praticamente não pode errar, né? Mas eu lembro que eu trabalhei um mês e meio na Alemanha e, cara, era assim, ô Jandosa, meu. Você ia lá no restaurante, aí eles te botavam um pouquinho de uma batata, botavam uma carne e você ficava olhando assim, né? Posso pedir mais um pouquinho? Puta, fazer uma cara feia, cara. Bem assim mesmo, cara. O pessoal lá na Europa é assim, cara. Eles realmente fazem uma cara feia, sabe, pra você. Tipo, eu penso assim, se você está fazendo um evento que vai pessoas do mundo inteiro, né, você vai ter que abrir umas exceções, né, ser um pouco diferente, ou não faz o evento, né. Uhum. Então, eu acho que todo mundo tem que estar receptivo a, a ter umas mudanças, fazer uns ajustes, e ali, depois, quando eles estiverem ali, só o próprio pessoal da própria cidade ou do próprio país, eles seguem a vida deles normal. Mas Sim. vocês vão fazer um evento que vai várias pessoas de vários outros países, né, e tal, assim, né, a gente tem um tempo meio apertado, não dá para ficar complementando refeição, entendeu? Lógico. Vou comer aqui, mas depois vou comer ali, entendeu? A gente tem essas dificuldades, né, para os lugares, a cidade é pequena, tudo fecha, entendeu? Nos horários cedo, né? Então, não é qualquer esquina que a gente vai ter sair de uma janta e achar alguma coisa para comer, entendeu? No Uhum. café da manhã, tudo bem, né? A gente conseguia resolver, levamos o ovo lá, né?
para a mulher cozinhar para a gente, né? E ok, né? Ajudou um pouco, né? Comi atum em lata, né? E Uhum. ok, né? Mas eu acho que tem que pensar que é uma é um evento mundial, né? Onde tem pessoas de 40, eu acho 46, 47 países, né? Então é diferente, né? Sim, sim. Ó, o Góis até colocou aí que em 2019 eles ficaram no Ibis, né? E a comida era diferente à vontade. Então deu Mas uma. então, mas se eles ficaram no Ibis e a comida foi no hotel, é diferente, realmente. É que nós tínhamos o alojamento da prova, né, da organização, para a gente jantar, né? Que talvez 2019 tenha sido diferente. Eles almoçaram e jantaram no Ibis, né? Não, nós tínhamos que se deslocar até a prova, não era longe, era 1 quilômetro e pouco, alguma coisa assim, né? Agora, eu não sei se eles jantavam, almoçavam e jantavam no próprio Ibis, né? Que também facilita, né? Sim, sim. Bom, falando do percurso, como que era o percurso lá da prova? Era asfalto, era concreto, era pista? Como que era o percurso lá? Fala aí, Vivi. O percurso era, né, uma parte na pista, começávamos na pista, quando estava quase fechando a voltinha da pista, nós saímos para um asfalto. E esse asfalto fazia a volta todo num campo de futebol, né, Jandosa? Vinha lá por trás, assim, ele fazia meio tipo um U, assim, com algumas voltas. Tinha algumas, 2 ou 3 curvas que eram mais fechadinhas, as outras mais abertas, mas Uhum. tinha os dois, tinha até uma parte assim que eu senti, eu acho que depois nós comentamos ali também, que tinha uma partezinha que tinha uma leve subidinha, se fazia a curva mais fechada, tu sentia uma leve subidinha assim, né, quando dobrava assim para a direita, mas era a maior parte era a volta tinha 1.500, né? Então 400 pistas, o resto era esse asfalto. Tinha algumas Uhum. imperfeições no asfalto, assim, né? Essa elevadinha. Tinha no outro canto, a gente começa a conhecer, né? De tanto passar por ali, conhecer cada desnível que tem, ou cada buraquinho que tem, então a gente já começa a fazer a volta. Então, tinha algumas pistas, não, quando entrava na pista, era totalmente liso, né? Totalmente fácil, mas o asfalto tinha essas essas imperfeiçõezinhas, assim, alguns pontos. E essas 2 curvas mais fechadas que eu achei mais complicado, né, em função de dar tantas voltas ali, acaba Uhum. sentindo um pouquinho. Sim, sim. Tinha mudança de sentido ou era sempre o mesmo sentido? Não, sempre o mesmo, Hum. por toda a É, prova mesmo. a parte fora da pista, porque a pista é pista e a pista lá é muito boa, né, também. Mas a parte fora da pista, ela tinha um pouquinho de imperfeições, não era um asfalto assim, lisinho e tal, mas essa parte era tranquilo, só um monte de curvinha que a gente ficava fazendo, né? Isso aí foi desmontando também, né? Às vezes eu senti É. que gerava um cansaço ali extra também, né? Sim. Então a gente ficava sempre fazendo algumas curvas. Bom que não era, lógico, a curva era predominante para a esquerda, né? Porque é o sentido anti-horário ali, né? Mas a gente fazia algumas curvinhas para a direita também, que até ajudava, né? Porque eu não ficava fazendo curvas só para a Sim. esquerda, né? Mas é um percursinho que judia, para o pessoal querer fazer marca muito boa ali, apesar que tem histórico de marcas boas ali, mas Uhum. olha, é um percurso que judia. Sim, sim. Sempre que tem essas curvas assim, né, principalmente o quadril, né? Começa a ficar bem afetado, né? Sim, sim. Aí teve um pessoal que rendeu muito bem lá, né? As três mulheres lá que bateram o recorde mundial anterior que tinha, né? O recorde que era da Nakata. Foram tão bem que a Nakata ficou em terceiro, né? Assim, e passou a marca que ela tinha, ainda assim ela ficou em terceiro, né? Sim. E, mas no masculino, não sei o que eu falo, não sei o que aconteceu. O masculino sofreu ali, viu? Foi uma quebradeira ali no masculino ali que tá louco, viu? Foi o ucraniano, né, que venceu, né?
Foi. Ele fez 294, né? Então, você vê, ficou bem abaixo aí, né, dos últimos mundiais, né? E, mas a gente viu um cara que nem o Martinez da Espanha, né, que é um cara forte, que fez 284 no último mundial, tem marcas boas, né? O próprio Grego, o Fox, que é um cara fora da curva ali É também, isso né, que que eu fez ia perguntar. 292 no último mundial também quebrou, né? O Martinez do Uruguai também quebrou. O Gabi, eu não lembro se ele era francês, sei que ele quebrou também, ele estava muito forte, ele estava em segundo ali junto com o ucraniano ali o tempo todo, e de repente ele estava correndo forte, e de repente, pum, cadê o cara? Sumiu. Caraca. É, esses E, caras aí, eu também, né, acabei sentindo pra caramba, o Wilson não parou, mas, né, não fez o resultado que esperava também, né, mas ele ficou lá na pista lá o tempo todo, mas ele sofreu bastante, então, assim, assim, dessas que eu sei ali e tal, que eu conheço e tal, mas com certeza teve outros ali que deram uma quebrada também. do grego e do Uruguai, você ficou sabendo por que que eles quebraram? Ah, nossa, eu até, do grego eu não sei, do Fernando Martinez eu até o Wilson comentou comigo, mas eu nem lembro mais o que que é. Uhum. Agora falando sobre a temperatura, como que estava a temperatura? Lá tinha muito vento. Ana. Eu achei a temperatura ideal para correr durante todo o tempo, né? É bem mais regula que tá aqui, né? A temperatura. Eu estava treinando aqui também. Uhum. De manhã lá era mais friozinho, à noite também, mas durante o dia foi ótimo. E eu achei que o frio que teve pela manhã e à tarde não foi um frio, né, tão grande assim. Tanto que eu nem coloquei roupas muito quentes, eu coloquei só uma blusa térmica e uma luva e consegui correr a noite inteira assim, diferente da Argentina, por exemplo, que eu tive que colocar calça, eu tive mais de uma blusa, um casaco quente, porque eu senti bem mais frio. E em Uhum. Taiwan não se fala, né? Lá, teve a questão da hipotermia, mas eu achei ali a temperatura estava ideal, né? E era bem o que eu estava treinando aqui, a temperatura que eu estava sentindo aqui também. Então, para mim, foi perfeito. Uhum. E não tinha ventania, não tinha nada assim que ia Não, atrapalhar. não teve vento, Não. não teve chuva, não teve nada disso. Que teve lá em Taiwan, por exemplo, que teve chuva e teve vento, que foi que, né, que me derrubou. E ali não, a temperatura para mim é perfeita. As gurias tiram mais, né? A Cândida, que é do Nordeste, ela disse que é acostumada a correr com 30 com muito frio lá, correu com É, muita roupa. Chegou na madrugada, ela se encheu de roupa. A Rose também sentiu bastante frio, mas eu, para mim, ele tava uma temperatura bem boa, bem agradável. uhum. Agora, eu Vivi falando da sua prova, né? A gente estava conversando no pouquinho, né? Então, a tua melhor marca foi do 209, 210, e aí do nada você fez um 227, né? Como que você largou na prova? Você largou mais conservadora? Você largou um pouco mais forte? Como que foi a tua prova? Eu corri todo o tempo assim, um ritmo confortável, sabe? Todo o Uhum. tempo. Eu comecei a prova, claro que no começo o corpo, né, tá descansado, então dá vontade de acelerar um pouco mais, mas eu fui cuidando no relógio, assim, sabe, para não sair muito forte no início e fui confortável todo o tempo. A minha prova foi assim. Claro que o ritmo foi caindo, né? Eu consegui manter mais ou menos o mesmo ritmo em quase 12 horas de prova. Né, o que eu fiz, a distância que eu fiz nas 6 primeiras horas foi o que eu fiz nas 12 horas, assim, né? Então eu consegui manter ali o ritmo. Claro que nas 12 horas finais diminuiu um pouco, mas também ficou das 18 e das 24 horas também ficou um ritmo muito parecido. Então eu corri sempre bem confortável, né? E tentei fazer menos paradas, que as outras vezes aconteceu comigo o que aconteceu com o Jean Dose e com o Wilson, né, de ter que ir ao banheiro mais vezes, principalmente na Argentina, também tive essa indisposição, também lá eu tive nessa diarreia, assim, que me levou várias vezes para o banheiro. Ali eu fui, né, 4 vezes, porque eu realmente estava precisando, mas foram paradas rápidas.
Eu fiz paradas assim para o Góis também, que me ajudou bastante na questão da musculatura. Eu senti que a perna estava pesando. Eu parei 3 vezes e o Góis fez também uma liberação ali rapidinha. E isso, o resto, tentei manter um ritmo assim confortável, sabe? Então, foi do início ao fim, assim, confortável no final. Quando eu fechei ali os 210 quilômetros, que era a minha marca, eu fiquei muito feliz ali, muito emocionada, até me emocionei. Parei ali na tenda ali, eles não deixaram eu parar. Ainda depois de ter uma marca melhor ainda. E aí fui. Tentei não parar mais, mesmo assim. Aí, essa hora, na minha programação, eu queria dar uma parada ainda, fazer mais uma liberação, mas aí eu não parei mais, sabe? E quando eles me informaram que tinha chance de eu bater o recorde feminino ali, né? E aí eu não sabia de quando era o recorde feminino, eu não sabia, né, de quanto tempo de prova eu ia conseguir fazer. Cada vez que eu passava ali pela tenda, ele dava uma informação a mais. Durante 1,5 km, eu ia processando aquilo na cabeça e tentando administrar. E aí deu 210. Quando deu 210 ainda, eu tinha 2, quase 3 horas de prova. Então, o que eles disseram para mim, sabe? Se tu continuar esse ritmo, tu bate o recorde. Eu tentei manter aquele ritmo, não mais para o banheiro, não parei mais para massagem. Eles já me entregavam tudo ali, né? Na hora de comer, o Góis entregando, eu pedia para já me entregar os géis já cortados para facilitar. E aí eu tentei tocar ali o máximo. Claro que no final, né, o corpo já estava cansado, o ritmo deu uma diminuída, dei umas caminhadinhas no final ali, mas eu consegui manter, sabe? Na maior parte da prova, assim, foi a certeza melhor, que eu me senti não em função da distância que eu perdi, mas que eu me senti, sabe, melhor, assim, em função de alimentação, consegui me alimentar conforme eu tinha prescrito, consegui me hidratar conforme estava ali na prescrição. Então, foi tudo muito encaixadinho, assim, sabe? Os treinos, né, o que eu tinha feito ali, que eu tinha programado, consegui fazer ali na hora da prova também. Então, foi uma prova que eu até comentei aqui com o pessoal, né, comentei com a minha treinadora, foi a prova que em tudo se encaixou, tá? Porque eu tentei fazer em Toledo, por exemplo, que lá não consegui, tive uma indisposição, também me senti, como o Jandosa colocou, com uma falta de energia, principalmente à noite, assim, e tive que caminhar muito lá em Toledo, e ali não, ali eu consegui correr por muito tempo sem caminhar, muito tempo. E tudo se encaixou, tudo deu certinho, deu além do que eu tinha pensado, né? Porque eu disse para minha treinadora antes de sair, se conseguiu 211, já me considero muito feliz, porque eu sei o quanto é difícil correr, né? Uma distância longa, assim, por 24 horas. E deu 211, 220, 227. Nossa, foi impressionante mesmo, foi impressionante, né? Você bateu a marca anterior, acho que era 224, se eu não me engano, né? Você ainda bateu em 3 quilômetros essa marca, né? Isso. Então, E era o que assim, eu Felipe, né? Olha, Que ali no final, assim, o que me levou foi, com certeza, os professores, né, o professor Marcos, o professor Góes, que estavam na tenda, e o Jandosa, que estava ali também, já tinha parado, o Wilson, que às vezes estava por ali também, porque eles me empurraram naqueles quilômetros finais ali, sabe, né, mais 3 voltas, porque cada, né, volta tinha 1,5 km, mais 4 voltas, mais 3 voltas, então aquilo ali me levou, assim, pro final, sabe, com certeza a voz dele, até eles ali era a voz assim de todas as pessoas que estavam torcendo por nós, assim, sabe? Eu ouvia neles todas as mensagens que eu recebi, né, de amigos, de familiares, de pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que estavam torcendo ali, né, pelo time. Então a voz deles realmente, assim, sabe, me empurrou naqueles quilômetros finais, né? O incentivo, as palavras deles ali me levou nos quilômetros finais. Ah, o Góis está dizendo para eu contar a verdade que eu chorei. Não deixou nem eu chorar. Quando eu fechei 210 quilômetros, que eu cheguei na tenda chorando, eu bati a minha marca. E ele não deixou nem eu chorar. Ele me abraçou e me empurrou. Vai para a pista. Bem, bem, bem gentil. Vai para a pista.
Ah, mas é impressionante, né? Eu tava com ela, o Jandosa, porque você numa prova de 24 horas, você aumentar meio quilômetro, 1 quilômetro é muito difícil, né? E ela foi e aumentou 17 quilômetros, Jandosa. Foi assim, uma coisa impressionante, cara. Né, até alguém colocou ali, né, do nada, né, não é, né, Não é do nada. A Vivi já tá se preparando, o resultado só não tinha encaixado ainda em outras ocasiões, né, a princípio para ela passar ali dos 210, né, mas nós sabemos que tem atletas no Brasil, tanto masculino quanto feminino, com potencial de melhorar bastante, né, e que não vai ser do nada, é que as pessoas não tá dando certo, né. Então, às vezes, né, vai dar errado algumas coisas, a hora que as coisas derem certas, né, vai acontecer, né, e tem que exaltar bastante aí o resultado da Vivi, né, porque realmente eu estava lá, né, e eu vi, né, principalmente as últimas 3 horas, as últimas 4 horas ali, e quando ela parou lá para chorar, né, e eu fiquei buscando lá, né, buscar uma marca lá das 24 horas, né, porque a gente sabia que ela ia querer parar quando ela passasse dos 210. Não parar, assim, literalmente, mas que ia despencar o ritmo ali e tal, né? Mas como nós demos o ossinho ali para ela correr atrás, ela foi, né? Pegou a isca e foi, deu certo. É para mostrar que tem capacidade, né? Às vezes a gente pensa que não tem, né? Mas não foi do nada, né, Vivi? É um trabalho árduo, tá buscando faz tempo, né? Bateu ali na trave ali na Argentina, de pelo menos passar dos 210, né? E de repente passou e passou bastante, né? Com uma Cândida também, na segunda prova dela de 24 horas, já fez um resultado muito bom também, né? Ela também não parou, né? Nenhum momento lá à toa, né? Então, acho que foi ali os resultados excelentes ali do feminino nas 24 horas, né? Até a Rose, né, me deu uma lição ali muito grande, que ela ficou lá caminhando lá, porque ela estava com o quadril muito ruim, mas ficou caminhando o tempo todo e eu não tinha força nem para isso, né? Caraca. Mas, mas eu acho que é isso, né? Trabalho e resultado, né? Então, Sim, né, tá buscando, uma hora deu certo e bateu o resultado. Então, acho que, né, tem que exaltar aí, tem que falar bastante, né? Porque é sim. uma marca que já tinha 16 anos, né? E tinha lá na pista também a uruguaia, que acabou batendo a marca sul-americana, né? Que eu acho que já era dela. E se a uruguaia não bate, a Vivi teria agora com a melhor marca sul-americana. Ficou 3 quilômetros atrás da uruguaia, né? Hum. Então tá ali, tá no páreo ali, tá. É um empate, né? 3 quilômetros numa prova de 24 horas é um empate, né? Sim, sim. Eu já acompanho a Vivi desde 2022, Vivi, acho. 23, eu acho, quando eu fiz a primeira, né? 23, 23. Acho que E, sim. e sempre vem numa constância, né? E é aquilo, prova de velocidade é uma prova que tem que tudo encaixar, realmente, né? Foi muito bem colocado aqui pela Aline, né? Tem que É tudo minha encaixar. treinadora. Eu tô treinadora, né? Tem que tudo Sim. encaixar certinho. Se uma coisa sair do lugar, já era a prova, né? Não consegue o resultado, né? Então, Uhum. perfeita e eu acho que você ainda tende a subir mais ainda, né? Você é uma pessoa dedicada, muito disciplinada, né? A gente sempre está acompanhando e eu tenho certeza que ainda tende a aumentar esses 227. Aí vai deixar o sarrafo lá em cima para ninguém alcançar mais. Eu nem sabia, sabe, Felipe, assim, ó, né, eu nem sabia eu sabia que existia né, um recorde, porque há um tempo atrás, em algum dos grupos ali, colocaram o ranking e colocaram as melhores marcas de todos os tempos, né, masculino e feminino. Eu sabia, mas não sabia quem era, não sabia de quando era e nem sabia a distância, né, eu estava falando o meu melhor, com certeza, sabe, eu sempre penso isso cada prova que eu vou. E quando eu bati ali os 210, que vieram com essa informação, aí né, aí começaram, acho que é 221, acho que é 224. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, saí para dar mais uma volta.
e na volta seguinte eles vieram com os dados já mais precisos e me passaram, e aí, né, aí claro que deu ali, né, uma estucada a mais e a vontade de fechar com certeza, de bater essa distância. Eu lembro que quando faltava, né, 3 quilômetros para eu fechar, bater os 224, eles começaram só mais 2 voltas, só mais 2 voltas, só que as 2 voltas eram 3 quilômetros, né? Era bastante coisa, mas aí consegui, né? Mais as 2 voltas e mais outras 2 ainda. Então, Deus. Ah, perfeito, perfeito. Quando a prova encaixa assim, é muito bom, né? A sensação é muito boa, né, Vivi? É, e essa mesma sensação eu tive também lá em Indaiatuba, quando eu fiz, né, os 206 lá, eu também não sabia, eu sou meio desinformada, assim, eu sempre digo para minha treinadora, eu gosto de correr, o que tu coloca na planilha, eu vou fazer, tu, né, conhece, sabe o que é melhor, eu sou bem. Então, o que coloca ali, eu faço. E eu não sou muito ligada, assim, com números, né? E com, quanto que tu fez na prova tal, quanto tempo, não lembro mais quanto tempo eu fiz, sabe? Eu tô ali correndo e é o momento. E lá em Dayatuba também aconteceu isso, eu não sabia qual era, né, a melhor marca, a segunda melhor marca, e aos poucos, quando eu estava correndo, as informações foram vindo, né? Tem já estava essa prova também me trouxe essa informação, sabe, de que eu podia bater ali uma marca boa também, e aí a minha treinadora estava junto comigo, foi pro telefone, fez a pesquisa também, e aí essas vozes, assim, são muito significativas numa reta final de prova, né, que te Sim. dão um up a mais ali para te conseguir mais 1 quilômetro, mais um, e indo. A tua treinadora falou que você não sabia nem o que era pace até pouco tempo. Quando eu comecei a treinar com ela, eu não sabia nada. Eu não sabia nada de corrida. Eu simplesmente queria correr. E aos pouquinhos ela foi me ensinando. Ela me ensinou muito, né? Tudo que eu sei sobre corrida, a Aline tem grande parte nisso. Tem, né, 99% a Aline que me ensinou, com certeza. Ah, legal. Só dar uma boa noite aí pro Góis, o Góis que estava junto com a gente aí até agora, né? Que ele vai lá dar aula. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, vocês tinham alguma, assim, da seleção brasileira, vocês tinham alguma estratégia tipo, de quantos quilômetros os três queriam fazer, feminino e masculino? Tinha alguma estratégia assim? Não, a gente é muito difícil, né? Tipo assim, não dá para ter, né? Envolve muita coisa, né? Que a gente sempre fala e vamos repetir. É uma prova muito longa para dar tudo certo, né? Então é muito difícil, né? A gente sempre tem uma expectativa, né? Eu, por exemplo, tinha a expectativa de passar minha marca, Tá. né? O, o Biel, sei que ele também tinha uma expectativa de passar a marca dele, passou, né? O Wilson também, todo mundo, né? Eu penso assim, né? Quer passar a marca, tanto é que a Vivi se emocionou ali quando ela passou os 210 quilômetros, porque ela passava os 209 que ela já tinha, né? E ela tinha tentado isso em Dayatuba e não conseguiu, né? Em Toledo. Em Toledo, isso. E então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que todo mundo sabe mais ou menos a capacidade que tem ali de fazer, né? E eu mesmo sendo mais conservador, eu tinha a esperança ali de fazer um bom resultado, né? Só que desde o começo da prova, eu não estava legal com esse tipo. Quando eu cheguei, quando virou a primeira noite lá na França, que amanheceu na quinta-feira, eu, a minha ida no banheiro já foi às 16 horas, né? Que Uhum. sempre é cedinho aqui no Brasil, né? O segundo dia foi às 14 horas, o terceiro dia era a prova, que Uhum. durante a prova foi meio-dia, entendeu? Então, eu não larguei bem, né? Eu não larguei bem, apesar de eu tinha força para ir mais forte, né? Só que eu não larguei bem, eu não tava correndo à vontade, sabe? Alguma coisa tava me segurando ali um pouco, né? Então, é uma prova que muita coisa pode dar errado, né? Sim. E principalmente eu e o Wilson, né? Passamos muito por isso, a Rose sofreu bastante também, né? Então,
é difícil cravar ali, né? Que nem a Vivi não tinha não enxergava que ia fazer mais de 220, mas enxergava que tinha capacidade de fazer mais de 210, né? E fez e foi bem além, né? Então, se eu acerto a prova, se o Wilson acerta a prova, a gente teria feito uma marcação muito boa. A Rose também estava com um excelente resultado ali na mão e tal, né? Só que, né, foi bem difícil para a gente, né? Para nós três, né? Foi uma metade, né, ficou um equilíbrio, né? Uma metade ruim, uma metade boa, né? Mas, apesar das dificuldades, né? A gente está aprendendo, né? Eu acho que é o mais importante, né? A Rose, principalmente, né? Tem ainda tempo ainda para fazer excelentes resultados, né? A idade dela ainda dá condição física muito boa para isso, né? Uhum. Então, principalmente, né? Nós estamos um pouco a idade mais um pouco à frente, sabe que né, já vamos começando a ter um cansaço a mais, uma limitação a mais, né? A única coisa que a gente sabe que a gente sempre consegue fazer bem é treinar. Eu imagino que a Vivi também deve sentir isso muito bem, que a gente sempre consegue treinar, né? O treinador Sim. passa lá um treino de tiro, um fartlek, um treino longo, não importa, a gente sempre consegue treinar. Isso eu fui impressionado, entendeu? Eu não perdi nunca a minha vontade de treinar, né? Apesar dos resultados não vindo, né? E só que quando a gente vai para a pista, que a gente tem que ficar cuidando um monte de coisa, às vezes, né? Algumas coisas dão errado, né? Dessa vez foi intestino, mas eu aprendi. E sabe, eu aprendi uma lição quando a gente estava voltando, uma lição bem grande, bem, assim, que é coisa que eu já pensei, porque toda vez que eu saio para fazer essas provas, a gente, eu sempre sofro quando tem uma fartura de alimento. Por exemplo, no hotel na manhã, no café da manhã, não tinha tudo ali adequado que eu precisava, mas tinha muita coisa para a gente comer, né? Sim. Tinha bastante opção, né? E essa e a mesa muito farta, eu acabo comendo muito, né? Eu acabo exagerando. Então, uma coisa que eu aprendi mais uma vez aí, que tem que ir com uma estratégia, né? Hum. E assim, uma estratégia base, né? Não precisa ser assim 100%, mas uma estratégia base de coisas importantes que você vai precisar se alimentar ali. O horário e o que você vai comer, né? A alimentação chave. Aí depois você pode ir lá e comer um complemento, alguma coisa, mas o que você precisa de nutriente, ele tem que estar ali. E quando a gente foi voltar, eu sentei do lado de um japonês, no primeiro voo nosso, que ia de Toulouse para Frankfurt. Uhum. Eu sentei um japonês jovem, assim, né? Apesar que japonês parece tudo jovem, né? O tempo todo. Mas era um Verdade. japonês aparentemente jovem mesmo assim. E eu não sei se ele era corredor ou não, se ele estava lá né, no Mundial, mas parecia ser um corredor, sim. Uhum. E eu sentei ali e tal, ele já estava lá, né, e eu sentei e fiquei ali, né? E de repente eu vi alguma coisa batendo e quebrando, né? Aí eu olhei pro lado, ele estava descascando um ovo. Rapaz, Então, que você está aleatório. entendendo? Você está entendendo que o cara tinha uma estratégia. Sim. Aí ele continuou lá, ele comeu o ovo dele e tal, e de repente eu vi. Aí eu olhei pro lado e ele tava comendo uma maçã, aquela maçã verde, grandona, assim, sabe? Tá vendo? Entendeu? Aleatório mesmo. É isso que a gente precisa fazer, entendeu? A gente tem que ter uma estratégia, né? Tipo assim, não é só dentro da prova, é o que você vai fazer antes, né? Então, eu até falei pro Góis depois, né? A gente tem que ter uma estratégia, né? Não é uma estratégia, a gente precisa ver o que a gente come antes, né? E aí eu não estava questionando a alimentação que para mim eu não curti, da que eles serviram, café da manhã com muito carboidrato no hotel, mas o que a gente come, mas assim, por uma estratégia que a gente precisa levar,
e fazer aquilo e cumprir a risca, entendeu? Desde a hora que você sai de casa, né, o que você vai comer em cada passo da sua viagem. Porque você sabe, né? É, quanto tempo vai durar um voo, quanto tempo você vai ficar de espera para o próximo voo, né, a sua escala e tudo mais. Então, acho que isso é importante e esse japonês me deu esse tapa na cara, né, quando eu estava voltando, né. Então, é uma coisa que, se eu for correr ali, né, a BR, por exemplo, né, que eu vou estar na BR-135 o ano que vem, Legal. eu vou levar uma estratégia comigo, entendeu? Vai levar um ovo e uma maçã. Com certeza esses dois vai ter. Eu gosto dos dois, tá tudo certo. Sim. Não, mas faz bastante sentido, né? É até aquilo que todo mundo sempre fala, né? Uma semana antes da prova, começar a aumentar o aporte de carboidrato, né? Começar a aumentar o aporte de isotônico, né? Porque aí chega na prova com o tanque cheio e aí depois só vai repondo, né? O que precisa durante a prova, né? Se na prova eu tivesse com o tanque vazio, tava tudo certo. O problema É, é que eu tava embrulhado, né? O problema é que o tanque estava muito cheio, né? E o meu treinamento ele é sempre em jejum, né? Exceto os treinos muito longos, mas no dia a dia eu sempre treino em jejum. Então, se eu tivesse saído mais leve, com certeza eu teria rendido tranquilo, o estômago abre aquele espaço, e aí depois tudo que eu como vai de boa, né? Qual que é aquilo, né? A gente vai aprendendo. vai aprendendo, com certeza. Ô, Vivi, como é que foi a tua recuperação pós-prova, né? Que o Jandosa já falou que ele tava querendo carregar as malas de todo mundo, tá tranquilo. Tem um vídeo do professor Marcos, que quando nós chegamos no hotel, nós estávamos no segundo andar. E o professor Marcos estava no topo da escada e eu não vi, eu vinha me segurando para subir. E ele me mandou o vídeo esses dias, tá? Eu bem capenga. Uhum. Durante a prova, Felipe, eu não senti nada, nenhuma dor, assim, sabe? Eu lembro de mim que eu tive que parar umas 2, 3 vezes lá para arrumar o dedo. Depois eu tive que usar um tênis, usei um tênis da Cândida, que ela tinha cortado a frente. Eu acabei usando por um tempo esse tênis, que era um número menor do que o meu e que era mais baixo. E eu fiquei com o pé esquerdo com o meu tênis, que era mais alto, e com o dela no pé direito, que era mais baixo, em função dessa bolha. Eu consegui colocar o tênis. Então, eu corri, acho que umas 2 horas com esse tênis assim. E eu Cara, me dei conta. Foi o que deu no momento, assim, sabe? O improviso ali. Mas deu, porque me aliviou a bolha. E depois de umas 2 horas, eu consegui voltar com o meu tênis. Então, eu terminei a prova com o meu. Mas eu acho que isso que eu fiz, assim, de repente, né? Eu manquei um pouquinho, porque era um tênis bem diferente, pisadas bem diferentes. Nos dias seguintes, assim, eu estava um pouco no pé, né, ali no cadastro, ele sentindo, porque era mais apertado do que o meu. E eu senti um pouco depois, na semana, assim, um pouco do joelho esquerdo, sabe? Que eu associo às curvas, né? Que nós tivemos ali, né? Durante todo o tempo. Mas não tive, assim, nenhuma lesão. Fiz gelo ali, né? Durante uma semana, no pé, ali em cima, onde estava me doendo, e no joelho. E na semana seguinte eu comecei a treinar. Não tive nenhuma lesão, assim, graças a Deus, sabe? Alguma coisa que impedisse com que eu voltasse a treinar. Estou treinando no normal, assim. É claro que distância menor, mas já estou treinando sem dor nenhuma, graças a Deus. Foi só legal, aquele momento ali. legal. Rodar com tênis um pouco mais baixo, um pouco mais alto, isso daí foi boa. Porque o chip estava no pé esquerdo. Aí eu pensei, aí eles até disseram, vamos trocar os dois. Eu disse, não, aí eu vou perder tempo em trocar chip de tênis, né? Eu disse, vamos tentar assim. Aí até fiz uma volta com um chinelo, um tênis no pé e um chinelo no outro. Só que aí o chinelo ficou muito desconfortável, porque, né, não tinha pressão no pé. Depois eu coloquei o tênis da Cândida e ficou melhor. Eu fiz umas 2 horas assim, e depois a bolha melhorou, o dedo melhorou, e eu voltei com o meu. Sim. O corredor de ultramaratona tem que ser altamente adaptável. Sim, sim. Quando eu coloquei o chinelo, o God disse assim, ó, vamos passar uma fita no chinelo e no pé para segurar, para ele não ficar caindo. Eu disse, não, deixa eu dar uma volta assim e na próxima a gente vê. Mas aí na próxima vamos aí.
Bom, agora. Improviso. Não, tem que ser um improviso às vezes. Bom, como minha última pergunta, né? Então, vou começar pela Vivi. Você já tem provas em vista aí, Vivi? Próxima? Tenho, e está bem próxima. Antes, quando eu não tinha, não sabia ainda se ia para o Mundial ou não, eu estava na dúvida, estava querendo fazer uma prova em 12 horas que tem aqui no Rio Grande do Sul mesmo, em São Ângelo. Eu estava querendo fazer a prova, mas eu não tinha me inscrito porque eu não sabia se ia ir para o Mundial ou não. E aí, quando saiu a convocação, eu até conversei com a Carla, que é uma das organizadoras, e eu disse para ela que eu esperar para ver como que eu ia voltar do Mundial para ver se eu ia na prova ou não. Aí esperei uma semana e vi que, né, que eu estava conseguindo encaixar os treinos novamente, e aí já estou inscrita lá. Vou fazer agora dia 29 e 30 de novembro, as 12 dias, Ângela. Legal, legal. A Carla é minha amiga, Cidade dos Anjos, né? Lá. Isso, aham, aham. Ah, Então, a próxima é agora. E depois, não sei, depois, nós temos aqui, né, a TTT, que é a tradicional aqui, né, em janeiro, que é no quintal de casa aqui. Então, não sei se essa aí, de repente, é uma próxima, mas agora o foco é Santo Ângelo. você falou de Santo Ângelo, o Martion Simon entrou aqui na live também. Ele é o atual recordista lá das 12 horas. Lá. Ah, é? Ele entrou Ah, aqui. então, estarei lá, o Gilberto também, outro ali, aqui do Sul também, vai estar na prova também. Tem uma galera aí. Vou te ver na Caravaggio esse ano, o ano que vem? Pois então, é uma prova que eu tenho curiosidade de fazer, né? Porque quando eu fiz, ela foi interrompida, eu estava fazendo de dupla, ela foi interrompida em função né, dos rios ali, que estavam cheios da chuva nos dias anteriores ali, ela foi interrompida. Esse ano né, eu não me encorajei em ir em função dos treinos, né? Porque os treinos são mais pesados, eu moro aqui no litoral, não tem morro aqui, né? Eu tenho que me deslocar até a cidade vizinha para fazer treinos mais específicos, mas é uma prova que está na mente ainda. O Martion até me corrigiu aqui que o recordista lá é o Charles, lá do Santo Ângelo, mas ele foi o campeão da última edição do Santo Ângelo. Das 12 horas. Ah, ah. Sei que a mulher recordista é a Sami, né? A Samantha. Ah, sim, sim. A Carla me disse. Uhum. Ah, é Eu uma vi ali prova. também, quando aconteceu ano passado, eu vi a conquista dela também. Uhum. Isso. Uhum. Bom, Jandosa, né? Me contaram aí que você vai para um desafio aí, né? O Last Man Standing da Z2, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Tem esse desafio também, nesse final de semana aí da prova da Vivi também, que é dia 28, começa dia 28 às 16 horas. É mais ou menos um resta um, mas não é bem um resta um, porque a prova tem limite, vai no máximo ali durar 25 horas, é um percurso de 4,5 km ali mais ou menos, com 150 metros de altimetria. Então a Uhum. Z2 que criou esse desafio aí, e aí vai vários atletas lá da Z2, né, uns caras fortes lá, Uhum. e corre de, de ultramaratonista mesmo assim, né, do, no estilo que eu corro ali, eu acho que talvez só eu, né? Tem pessoal de trail que corre 100 milhas e tal, né? Mas são 50 atletas fechado, né? Já está fechado, não tem como mais ninguém se inscrever. Uhum. E, e é isso, né? Vamos fazer esse desafio aí, dia 28 a partir das 16 horas, que é a sexta-feira, né? Legal. Vai durar aí 24 ou 25 horas. Uhum. Legal. Até foi uma polêmica, né? Porque o pessoal tava falando que era tipo uma backyard, mas não é uma backyard, né? Que tem 4,5, né? A É, volta que, e limite, né? tem algumas regras parecidas que é tipo, você faz os 4,5 lá, com 150 metros de ganho, e Hum, espera a próxima hora para dar uma largada, né? Sim. E aí quem não for conseguindo vai desistindo pelo caminho. E se chegar em 24 horas, se tiver mais de um, aí vai ser a 25ª volta e quem chegar primeiro na 25ª volta vence. Tá, tá, Uhum. tá. Então tem essa limitação aí.
eu tenho essa prova e depois eu vou para BR, né? A BR eu estarei lá esse ano novamente, se Deus quiser. Uhum. E eu não tinha pretensão de fazer, né, prova de circuito, né? Até tinha falado lá, né, depois do Mundial. O circuito tem me dado uma castigada. É mais Uhum. difícil com o incômodo que eu tenho, eu fazer prova, a prova de circuito, ela ficar esse negócio de ficar fazendo curva e tal, né? Eu não tô falando assim, por causa do percurso que nós fizemos agora, tô falando uma pista também, entendeu? Uhum. Eu fui na Argentina também, que era um cotovelo a cada 1 quilômetro, 300 metros, né? Então era mais tranquilo. Se fosse lá em Toledo, que não tem um cotovelo, pra- praticamente não tem um cotovelo, que a volta é redonda, né? Lá em Toledo. Eu acho que esse negócio de ficar fazendo curva também tá me judiando, entendeu? Eu não ia fazer, né? Eu até tinha dito isso lá depois do Mundial, mas eu resolvi que eu vou fazer em Indaiatuba, né? Legal. 7 de fevereiro. E então devo fazer essas duas aí, né? De prova longa aí, a BR, que eu acho que eu vou me sentir muito mais feliz ali fazendo a BR. Com certeza. E, e eu descendo bem da BR, eu sei que eu vou estar muito bem mais forte, muito bem, saindo inteiro, né? A gente tem que contar que não é sair inteiro, né? Eu sei que eu vou estar bem mais preparado ali, eu acho que para tentar novos desafios, né? É, Hum. chegar na minha marca, bater a minha marca aí que eu já fiz, fazer igual a Vivi, né? Chegar a fazer 274 eu paro, né? Ela tem que fazer É, 204. tem que fazer. Se chegar no 264 pode parar, né? A Vivi também Aí eu vou achou, te né? dar, aí eu vou te dar a real do recorde brasileiro para te tentar bater o recorde brasileiro também. É, tem que fazer É, foi, 274. é, foi isso que aconteceu com a Vivi, né? Foi exatamente isso. Mas eu não tinha intenção realmente, né? Assim, já era uma coisa que eu estava pensando antes do próprio Mundial, né? Mas também é um pensamento que me vem de, tipo, putz, eu já vim tão longe, né? E de repente parece que eu estou desistindo de uma oportunidade que pode estar ali Uhum. na próxima chance, né? Então, eu vou estar fazendo ainda a tuba, né? Para tentar aí fazer uma boa prova, né? Eu acho que, né, se eu estando bem, eu correndo em pista, numa pista de atletismo, eu acho que eu acabo me dando melhor, né? Uhum. Pelo menos não tem um cotovelo em si, né? E inverte o sentido, então eu acho que é uma prova é um pouco mais fácil de correr para dar o up, assim, né? Tipo, falar assim, puxa vida, né? Dá para fazer uma boa marca de novo ali nas 24 horas, né? Uhum. E é lógico, né? Quando a gente vai. Aqui eu estou escolhendo, né? Uma pista que eu me dou melhor, né? Uma pista boa, mas é lógico, depois a gente vai para um Intercontinental, vai para o Mundial, a gente não escolhe, né? É. É o que se apresenta ali, né? E é aquilo, né? Não é falar, é ruim, não é ruim só para mim, né? É ruim para todo mundo, né? É igual, né? Se tava frio para todo mundo, tava calor para todo mundo. Se a água era ruim para todo mundo. Se a comida não era boa, não era boa para todo mundo, né? Então, por isso que eu não gosto desse negócio do vitimismo, né? Então, era uma situação ali que eu não gostei, que eu podia mudar e eu mudei, né? Uhum. Ok, né? Mas também se fosse uma situação que eu não pudesse mudar, paciência, eu ia comer o que tinha na mesa e paciência, Uhum. né? Mas é isso, né? Eu tenho esses três desafios aí, né? Até o, né? Que eu consigo enxergar aí no momento, né? Então vamos lá. BR, o BR-135 vai ser legal ver você de novo lá, hein? Eu tô bem otimista, né? De fazer essa prova, né? Que nem eu disse, uma prova é uma prova muito difícil. Eu fui treinar 2 vezes no caminho aí, uma vez antes do Mundial e uma vez agora depois do Mundial. Devo voltar em dezembro fazer outro treino no, no caminho da fé. E olha, eu não lembrava que Olimpíadas. É Porque puxado. assim, eu corri num estado tão de flow ali,
naquela BR, que eu passava assim, que eu nem percebia. Tanto é que eu não tinha, durante a BR-135 de 2023, eu nem vi o menino da porteira, né? Então, tipo assim, eu passei por ele no estado. Eu vi na gravação que os meninos estavam me gravando quando eu passei. Então, eles gravaram eu passando em frente ao menino da porteira, mas eu não vi o menino da porteira. Passei, Ah, tá fui louco. embora. E assim, e agora eu fui treinar lá, nossa, eu falei, caramba, aquela Serra do Lima, o Morro do Sabão, É, Porteira dos Fel, gastador. Pântano lá dos Teodoros, né? Sim, sim, que é terrível. Meu, até aquela última subidinha ali para chegar em Paraisópolis ali, que você tá aqui, você olha que o negócio faz isso, né? É Olha, triste, é triste. um mu, né? Você olha Sim. assim, caramba, velho. Eu voltei a treinar a subida de novo, porque olha, vai ser feio o negócio. É, vai precisar bastante. É, O Jandosa, em 2023, Vivi, ele fez em 24 horas a BR. Né? Que loucura. é, Meu tá, Deus, é menos eu tava das correndo, 24 horas. eu tava correndo tudo torto, que eu tinha vontade de lesão, tudo compensando, assim, mas eu tava descansado pra caramba, né? E é uma coisa que sempre tive em mente, né? A BR, você não pode parecer descansado, você tem que estar descansado, entendeu? Hum, Eu estava descansado, né? Porque eu tinha vindo de lesão, aí eu tinha feito uma provinha ali de 24 horas no começo de dezembro, para, né? Que eu fiz ali para ver como é que eu tava e tal. Corri, não corri muito, corri 230 quilômetros, e aí fui para BR, Uhum. né? E a BR, putz, me deu um outro norte ali na outra maratona, né? Depois dali, 2023 meu foi um ano fantástico, né? Sim, Eu sim. espero que comece 2026 com a BR de novo e que meu 2025 seja fantástico. Eu tô precisando de um ano fantástico, viu? Ah, e só, assim, só para contextualizar, a BR de 2023, o próprio comandante fala que foi a pior de todas. E foi a É, mais difícil de todas. E foi a que eu consegui concluir também. Eu estava lá em 2023, né? E eu realmente posso falar com toda a propriedade. Meu, os carros não passavam de tanta lama que tinha. De tanta lama, de tanta chuva, mas era chuva o tempo todo castigando, né? E aí, né? quando eu fiquei sabendo que o Jandosa fez 24 horas, eu falei assim: não é possível. Como? Como que ele fez 24 horas esse percurso? Tá louco. A minha treinadora costuma dizer que às vezes quanto pior, melhor. mas Ah, isso é verdade. É, O Jandosa na Spartathlon teve a mala extraviada, tudo mais, foi lá e fez sim. uma prova, ficou em quinto, né, Jandosa, na Spartathlon, né? Do masculino eu fiquei em quarto, aí chegou duas mulheres Quarto, também na minha frente e no geral seria em sexto. sexto. Meu, e a outra prova que você foi mais certinho, você não conseguiu concluir, né? Tem umas coisas que não dá para explicar, né? É. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Sim. Hum. Bom, É, meus amigos, A Spartathlon eu já tava, do ano passado eu já estava na linha do sofrimento, né? Já estava bem, bem sofrido. sim, sim. Bom, meus amigos, vou encerrando o nosso bate-papo, né? Então, Vivi, obrigado demais aí, mais uma vez aí por mais uma live, ter vindo aí compartilhar as suas experiências e estamos na torcida sempre. Tá certo, muito obrigada. Eu vou aproveitar para agradecer as mensagens que foram chegando ali agora, algumas eu consegui acompanhar pela torcida, pelos amigos. Obrigada mais uma vez, Felipe, e estamos à disposição. Quando quiser, é só chamar para nós conversar mais um pouco, certo? Obrigada e mais uma vez, Jandosa, um prazer estar compartilhando uma live contigo, além das corridas, mais uma live também. Sempre aprendemos juntos, né? E que nem você disse no final da prova, nos seus 3 melhores resultados, eu estava lá. Exatamente, com certeza. E a tua voz ali ecoava a voz dos outros, porque tu sempre tem uma palavra. Depois nós estávamos comentando, né, as gurias ali comentamos contigo também, sabe? Quando tu passa por nós, que tu dá uma palavra de incentivo, aquilo ali é um up, sabe? Vamos lá, né? Ou dá a mão, apoia ali. Então, isso numa prova, né, tão longa, tão distante, tão desafiadora, isso tem um significado muito grande. E o Jandosa realmente.
tem essa palavra, tem essa atenção, esse carinho, e estava junto comigo, né, em Indaiatuba, em Marco Plaia, três conquistas que consegui compartilhar com esse grande amigo que a corrida nos presenteou aí. Obrigada mais uma vez. De nada. Bom, agradeço também aí o pessoal aí, né, que assistiu aí, que depois vai acabar assistindo a gravação, né? A gente tá bem aqui, né? Mas a gente sabe que a gente passa uns perrengues nas provas aí, né? Umas provas que desgasta bastante o corpo e a mente, né? Então, a gente tá tentando sempre fazer o melhor, nem sempre sai, né? O Felipe acompanha aí bastante, não só eu, né, mas vários outros atletas aí, viu muita gente quebrar, né, e voltar também, né, ter bons resultados. Então, uma hora a coisa acaba acertando, né? Então, a gente vai sempre buscando ali o nosso melhor, né? Tanto eu quanto a Vivi, nós tivemos a nossa terceira participação com a seleção brasileira, né? São 2 mundiais, um intercontinental, é isso, né, Vivi? Isso, né? E, então, da atualidade ali, nós é o que temos mais participação aí, né? Dos atuais que estão participando ali com a seleção, né? Mas tem pessoas aí com bastante capacidade de fazer bons resultados, né? Lógico que eu vou querer sempre buscar o meu melhor, né? Sem diminuir ninguém, nem e sem deixar de torcer também que outros consigam bons resultados. Por isso que eu acho que é importante quando alguém me motiva e quando também eu motivo alguém, que nem eu sempre passo ali pelos brasileiros, ou até que não é brasileiro, que eu conheço, né? E a gente já tem algumas provas, até o próprio Grego, nós tivemos algumas provas algumas vezes, né? É, quis conversar com ele, mas a gente sempre fala alguma coisa, o Martinez, né, do Uruguai, até o próprio Martinez da Espanha, que eu estava quando eu corri em Barcelona. Então, os brasileiros ali, então sempre tem que deixar uma palavra, uma mensagem, porque eu sei que não está fácil, né? Não estava fácil para mim, né? Eu sabia que meu tempo estava curto ali na prova, né? Eu senti isso ali em algum momento, mas eu acho que é sempre importante, né? Lógico, a gente tem que estar focado no que nós precisamos fazer e tal, mas também é importante a gente dar o apoio, o incentivo, e eu acho que isso também acaba nos ajudando de certa forma também, né? Hum. Eu sei que eu nunca perdi 1 metro por eu ter, né, deixado uma mensagem, pegado na mão de alguém e dado um incentivo ali, né? Hum. Então, acho que é fundamental. E agradeço aí de novo aí, Felipe, né, pela oportunidade, por organizar essa live, né? Acho que seria importante aí, de repente, fazer uma live aí com o Góes e com o professor Marcos, né, para eles falarem como eles visualizaram a prova, os atletas, não só do Então, Brasil, mas do mundo inteiro, porque eles ficaram ali, de certa forma, numa posição parado, né, não parado, né, em si, mas eles estavam vendo todo o cenário, o que estava acontecendo ali do ponto de vista deles. Eu acho que é bem bacana, né, para trazer essa experiência aí, essas informações que eu acho que é bem interessante, né? Principalmente o professor Marcos falar dos bastidores, como aí da CBAT, né? Até porque vem outras pessoas buscando resultados, né? Para ver como é que está a expectativa para o futuro. E o Góes, que ali na beira da pista ali, ele faz um trabalho incrível, né? Não, tira o chapéu, né? Faz a diferença. Não sim. deu certo comigo dessa vez, porque estava bem interno mesmo, mas se tivesse uma forma, a gente tinha acertado, com certeza. Uhum. Valeu, muito obrigado. Não, vou organizar essa live com ele, sim. E queria, assim, o que a Vivi falou do Jandosa, né? O Jandosa eu sou suspeito para falar, né? O Jandosa é um amigo, né? E é um cara que tem um coração gigantesco, né? Nosso Desafio Solidário Internacional, né? Você sempre está aqui, sempre está ajudando a gente, tudo, né? E eu vejo a tua humildade, né? Você é um cara que pode ter o resultado que for, você está ajudando a galera que está vindo de baixo, né? E que você sempre fala assim, né? Quanto mais o pessoal
fizer, mais vai me incentivar também, né? Então, continue sendo assim, meu amigo. Continue sempre sendo assim, essa humildade que você tem, esse coração gigante aí. Você é um dos grandes atletas, uma das grandes inspirações que a gente tem no Brasil, né? Então, meus parabéns, Jandosa. Isso aí. Valeu, tamo junto. Bora. E eu fiz uma entrevista escrita com o Biel, tá? Depois eu vou subir no canal ela, porque eu convidei o Biel, mas ele é tímido, ele não quer participar. Certo. Aí Ô, eu, já tem um monte de tatuagem, é tímido. eu mandei 20 perguntas para ele, ele respondeu todas elas, e depois eu vou colocar no canal também. Gente boa Ah, demais. Eu fiquei no quarto com ele lá, né? E aí nós trocamos um pouco mais de ideia, assim, e tal, né? Mas é bem simples, bem humilde mesmo. E tipo, ele também é um cara que me mostrou uma coisa muito importante, aquele negócio que eu falei do japonês, né? Tinha uma estratégia, né? Ele também acabou, ele só fez a primeira refeição com a gente lá no da organização, ele não comeu mais nada, né? E ele é vegano, né? Então ele tem uma alimentação muito bem organizada e administrada ali, né? Então ele seguiu certinho o ritual dele ali, né? Da alimentação e isso é bem importante, né? Mais um ponto aí, né? Que isso é importante, né? Você vê que ele não teve problemas com, né? Com dessa parte de estômago, lógico, cansa, trava e tal, mas assim, ele estava bem bom ali na prova ali, né? Rodou bem pra caramba, principalmente as primeiras 12 horas. Então, mais um exemplo aí, né, de que tem que ter uma estratégia. E ele tinha uma estratégia. Ah, com certeza. Meus amigos estão encerrando o bate-papo. Um abraço para vocês, viu? tchau, tchau. Boa Valeu, noite. Até a até. próxima. Tchau. Até.